Ao vivo pela internet, vamos à nossa conexão Piauí-Portugal. Vamos conversar agora com a jornalista piauiense que está morando na região da Grande Lisboa, minha querida amiga Carliete Nunes. Oi, Carliete, boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde, Lívio, obrigada. Quero começar, Carliete, te perguntando uma seguinte questão. Como é que está a situação da evolução da pandemia do novo coronavírus aí na Europa? Eu tenho aqui informações de que a Irlanda vai iniciar, ou já iniciou, um lockdown de 6 semanas. O parlamento português está votando a obrigatoriedade do uso de máscaras nas ruas. E a Espanha é o primeiro país europeu a ultrapassar 1 milhão de infectados. Traz mais informações, mais detalhes para a gente da evolução da pandemia em território europeu? Pois é, Lívio, começando aqui por Portugal, a quantidade de novos casos a cada dia cresce de forma assustadora. Nossa. E isso já começa a pressionar o sistema de saúde português. O governo tem tentado manter muita cautela na implantação de medidas restritivas, para evitar exatamente um fechamento total. Mas amanhã vai ser votado no parlamento português a obrigatoriedade de uso de máscara no meio da rua. Como você pode ver, quando eu faço ao vivo no meio da rua, a gente não usa máscara. Porque Sim. até hoje não é obrigatório o uso de máscara na rua. Isso é obrigatório em lugares fechados, sala de aula, transporte público. Mas tudo indica que amanhã o parlamento português vai tornar obrigatório o uso de máscara em qualquer local. E aí a gente vai ter que mudar um pouco aqui a nossa participação. Bom, enquanto isso, os outros governos europeus estão também tentando medidas paliativas, fechamentos programados e locais para evitar um fechamento total, como a gente viu lá na primeira onda. Porém, a Irlanda, como você adiantou, não segurou essa situação e decretou a partir de hoje um lockdown de 6 semanas, 1 mês e meio de fechamento total das atividades. E a Espanha chegou hoje à marca de o primeiro país europeu à marca de 1 milhão de infectados. Você vê que no início da pandemia a quantidade de casos era muito grande na Europa, mas outros países como Estados Unidos, Brasil, México e Índia já chegaram a uma quantidade tão absurda que a marca de 1 milhão de infectados na Europa foi batida hoje pela Espanha. Carliete, também quero abordar com você um outro assunto que tem repercutido muito aqui no Brasil, porque envolve, é claro, pesquisas realizadas aí na Europa. Nós temos, é claro, uma informação de que um brasileiro morreu. Este brasileiro era voluntário da pesquisa que, no caso, testa a eficiência e a segurança da vacina de Oxford. Eu queria que você trouxesse para a gente mais detalhes, principalmente como a Europa está observando esse caso em particular. Pois é, Lívia, eu não sei se todos estão acompanhando, mas ontem não, no dia 15 de outubro, foi divulgado ontem, mas o médico brasileiro de 28 anos morreu no dia 15 de outubro. Ele era um dos voluntários na fase 3 do teste clínico da vacina de Oxford, da Universidade de Oxford, em parceria com a AstraZeneca, que é uma empresa aí de medicamentos. Esse caso foi divulgado ontem. Por motivos de confidencialidade, a AstraZeneca não dá mais informações, mas fontes afirmam que o brasileiro ele não morreu por conta da vacina. Ele morreu de Covid e ele fazia parte de um grupo que recebeu, em vez de a vacina experimental, o placebo. Então, não teria causa direta com a vacina, porque ele não recebeu a dose da vacina experimental. Ele morreu de Covid. A AstraZeneca não vai se manifestar por conta disso, mas uma das provas, um fator que reforça a ideia de que ele certamente recebeu o placebo é o fato de que a universidade não interrompeu os testes. Já aconteceu um caso, alguns meses atrás, de uma voluntária que desenvolveu uma doença e aí eles suspenderam os testes para avaliar se essa doença havia sido adquirida por conta da vacina. Nesse caso da morte do médico brasileiro, não foi suspensa, os testes não foram suspensos, que reforça a ideia de que foi placebo. Por que é importante a utilização do grupo que recebe o placebo e um grupo que recebe a vacinação efetiva? Para exatamente não causar aquilo que os cientistas chamam, Lívio, de efeito psicológico. Às vezes você imagina que recebeu um determinado remédio e acaba melhorando, não porque o remédio tem eficácia, mas sim por conta de um efeito psicológico de você saber que recebeu aquele remédio. Então é por isso que é importante, nesses casos, fazer um grupo que recebe o remédio, no caso a vacina, e outro que recebe o placebo.
Carliete, para encerrar a tua participação desta quinta-feira, vamos falar de um assunto de interesse mundial, porque hoje à noite acontece o último debate entre candidatos à presidência dos Estados Unidos da América. Cerca de 20% da população dos eleitores, no caso, já votou através da internet, não é isso? Da internet não, dos correios. E nós temos seguidores... Correspondência, né? E nós temos também informações de que seguidores de Donald Trump, presidente que busca a reeleição, estão ameaçando outros eleitores. Conta pra gente um pouco mais sobre essa situação polêmica. É isso, Lívia. O clima está bem pesado lá nos Estados Unidos. Até agora, só para você ter uma ideia, já votaram mais de 40 milhões de eleitores por correspondência. E hoje acontece o último debate aí entre Trump e Joe Biden. Agora, a grande preocupação é que assim, a quantidade de eleitores indecisos está ficando cada vez mais menor, está ficando mais escasso achar eleitores indecisos, porque exatamente por conta da pandemia, as pessoas estão optando por votar por correspondência. Lembrando que as eleições, o dia da eleição, está no dia 3 de novembro. Mesmo assim, os eleitores estão se antecipando e a expectativa é que esse número aumente muito mais até o dia 3. Porém, Donald Trump já vem demonstrando que não confia nesse método de votação e que pretende, caso seja derrotado, recorrer à justiça para judicializar aí o resultado dessa eleição. Falando ainda em Trump, Lívio, existem duas situações que estão sendo bem preocupantes, estão sendo consideradas muito preocupantes lá nos Estados Unidos. Uma delas é o seguinte: quem vota por correspondência tem duas opções. Eu posso entregar o meu voto numa agência dos Correios ou posso depositar numa caixa postal que é espalhada pelas cidades. Há relatos, que está sendo investigado inclusive pelo FBI, que seguidores fanáticos de Donald Trump estariam instalando caixas falsas dos Correios, exatamente para coletar esses votos de forma ilegal. Uma outra denúncia que está sendo apurada na Flórida é que alguns eleitores estão recebendo e-mails com ameaças, tipo, vote em Trump ou então iremos atrás de você. Isso está sendo investigado e tem tumultuado muito a eleição lá nos Estados Unidos, Lívio. A gente sabe que lá nos Estados Unidos Trump tem uma leva de seguidores muito fanáticos e qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. E é interessante destacarmos, Carliete, que os Estados Unidos da América por muito tempo trabalhou aquela imagem de que era um país que preservava, que trabalhava, que defendia ferrenhamente a liberdade. Esse tipo de comportamento realmente não endossa esse discurso. Faz muito pelo contrário, afasta cada vez mais os Estados Unidos de uma bandeira de um país democrático, é claro, que respeita a liberdade e o direito de seus cidadãos. Verdade, democrático, livre. Outra coisa, a história mostra que os Estados Unidos vêm tentando implantar esse modelo democrático, onde as pessoas têm liberdade, para muitos outros países, como se fosse realmente um modelo para o mundo inteiro. A gente está vendo aí que a coisa está bem diferente. Carliete, muito obrigado pela sua participação, uma excelente tarde a você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.